Olá! Hoje a gente vai mergulhar num daqueles mistérios numéricos bem fascinantes. Sabe aqueles números que parecem que vão para sempre, mas que, na verdade, se a gente olhar de perto, escondem um padrão? Pois é, estamos falando das dízimas periódicas. E aí fica a grande pergunta, né? Parece até um paradoxo, não é mesmo? Pensa só, como é que algo infinito pode ser, sei lá, preso dentro de algo tão arrumadinho como uma fração? Bom, é exatamente esse quebra-cabeça que vamos resolver hoje. Ok, vamos pegar um exemplo para começar a entender. Olha só esse número, 2,7333, e esse 3 não para mais. De primeira, pode até parecer meio complicado, mas o segredo para entender esse cara aí é desmontar ele, sabe? Quebrar o número em suas partes principais. Então, antes de sair resolvendo o enigma, a gente precisa conhecer as peças do nosso quebra-cabeça. Toda dízima periódica composta tem uma estrutura, uma anatomia bem definida. E entender essa estrutura é o primeiríssimo passo para a gente conseguir dominar o problema. Vamos voltar para o nosso exemplo, o 2,73333, e usar ele para entender isso na prática. Dá para a gente identificar, assim, três componentes bem claros que juntos formam o número todo. Bora dar uma olhada em cada um deles? A primeira peça? Essa é a mais fácil de todas, a parte inteira. É aquele número que vem antes da vírgula, nosso ponto de partida. No nosso caso aqui, é o 2. Simples assim, sem mistério. Em seguida, temos o que chamamos de antiperíodo. O nome é um pouco diferente, mas a ideia é simples. É aquela parte decimal que aparece logo depois da vírgula, mas atenção, não se repete. No nosso exemplo, é o 7. Ele está ali, quietinho, só preparando o terreno para o que vem a seguir. E agora sim, chegamos na estrela do show, o período. Esse é o cara. É o dígito ou, às vezes, uma sequência de dígitos que entra num loop infinito. No nosso número é o 3, que vai, vai, vai e não para mais. É exatamente essa repetição que é a nossa chave de ouro para conseguir capturar esse infinito. Beleza. Agora que a gente já conhece as peças, a pergunta é: como a gente usa isso para resolver o tal do enigma? Bom, a nossa ferramenta principal para isso vai ser o chamado método da subtração. É um processo bem lógico e até elegante, que permite que a gente simplesmente elimine a parte infinita do número. O plano de jogo se resume a basicamente 4 passos. Primeiro, a gente identifica a dízima. Depois, e aqui está o pulo do gato, a gente cria duas equações bem estratégicas para alinhar a parte infinita. Terceiro, a gente subtrai uma da outra para fazer essa parte infinita, desaparecer. E por último, é só isolar a resposta. Então vamos colocar isso em prática. Chegou a hora de colocar a mão na massa. Vamos pegar um novo desafio, agora um pouquinho mais complexo, e seguir aquele nosso roteiro de 4 passos para ver, na real, como é que a fração geratriz aparece. O nosso desafio da vez é este aqui. X é igual a 3,4757575 e por aí vai. Vamos identificar as partes? A parte inteira é o 3. O antiperíodo, aquele que não repete, é o 4. E o período, a parte que fica no loop infinito, agora é o 75. Nosso objetivo, claro, é transformar esse x numa fração. Então, o ponto central de tudo, a estratégia-chave, é a seguinte. A gente precisa arranjar um jeito de criar duas equações onde aquela cauda infinita, o 7575, fique perfeitamente alinhada, uma embaixo da outra, logo depois da vírgula. E como a gente faz essa mágica? Simples, multiplicando por potências de 10 para deslocar a vírgula. Olha só como funciona. Se a gente multiplicar nosso x por 1.000, a vírgula anda 3 casas, certo? E a gente fica com 3.475,7575. Agora, se a gente multiplicar o mesmo x por 10, a vírgula anda só uma casa. E a gente fica com 34,7575. E olha aí, é o momento eureka. A parte decimal, aquele 7575, está perfeitamente alinhada. Era isso que a gente queria. Agora vem a parte mais legal. É o grande truque de mágica. Com essas caudas infinitas iguaizinhas e alinhadas, a gente pode simplesmente subtrair a equação de baixo da equação de cima. E quando a gente faz isso, aquela parte que se repetia para sempre some. Ela se cancela. O infinito é literalmente eliminado da conta. E o que sobra dessa subtração? Olha só que beleza, uma equação limpinha, finita. Do lado esquerdo, 1000x menos 10x dá 990x.
Do lado direito, 3.475 menos 34 dá 3.441. E pronto! Cadê a dízima periódica? Desapareceu. Agora o passo final é... Bom, é só álgebra básica. Para a gente descobrir o valor de x, que era o nosso número original, é só passar o 990 dividindo. Então, x é igual a 3.441 sobre 990. E é isso, chegamos na fração geratriz, a fração que gera, que dá origem àquela nossa dízima infinita. Claro que a gente pode e deve dar uma arrumada nessa fração, né? Simplificar. Se a gente dividir em cima e embaixo por 3, a gente chega na forma final, mais elegante, 1147 sobre 330. E pensar que essa fração tão simples carrega toda a complexidade daquele número infinito é incrível. E tudo isso nos leva a uma última pergunta, para deixar todo mundo pensando. A gente viu que o grande segredo para transformar uma dízima em fração é a repetição, o padrão. Mas e aqueles outros números infinitos, como o famoso π, por exemplo, que continuam para sempre, mas sem nunca repetir um padrão? Se a repetição é a chave que a gente usou hoje, será que esses números também podem ser capturados numa fração? Fica aí a reflexão. Até a próxima!